Fala aí galera, aqui quem fala é o Pedro com mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser sobre um assunto bem requisitado aí pela galera, que é as guerras mais sangrentas da história, né? Então, bora começar, né? Bom, sabemos que na história da humanidade tivemos guerras e confrontos entre povos e nações, que causaram devastações pelo mundo e que afetaram bastante a população economicamente e socialmente. Hoje irei mostrar as 5 guerras mais sangrentas da história. Então, bora começar. Em quinto, nós temos a rebelião de Wuxia. A rebelião Wuxia foi uma rebelião militar que ocorreu na China da dinastia Tang. Em meados de 755, e An Wuxian, um ex-Tang, declarou-se imperador da região, criando outras dinastias e causando rebeliões devastadoras. A rebelião foi suprimida durante o reinado de Dezong pelos generais Gu Zihui e Li Guangbi. Apesar de resultar vitoriosa, a dinastia Tang ficou fortemente enfraquecida, sendo afetada nos anos seguintes pelo crescente poder dos chefes militares. Milhões de vidas foram perdidas, com mais de 13 milhões de mortes. Na quarta posição, nós temos as conquistas mongóis. As conquistas mongóis foram mais ou menos durante o Império Mongol. Só que, como eram muito poderosos, dominaram qualquer lugar que quisesse, sendo conhecido como um dos maiores impérios da história. O Império Mongol foi um dos maiores impérios em território, abrangendo quase toda a Ásia e uma parte da Europa, sendo da Polônia até a Península Coreana. Então é um dos maiores impérios da história e na época abrangia mais ou menos 1 ou 2 terços da população do planeta. Muitos povos tinham medo deles, inclusive os chineses. Os chineses na época eram super poderosos e até tinham medo dos mongóis. E até os mongóis invadiram a China, a Coreia, a Índia e vários outros povos que eram muito poderosos na época. Terceira posição é uma guerra muito famosa aí pelo mundo inteiro da história, acho que é a segunda mais conhecida, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é uma das guerras mais famosas e conhecidas da história e ocorreu entre 1914 e 1918 na região da Europa, mas envolveu quase todos os países do mundo. A guerra começou com um ataque terrorista ao futuro rei da Áustria-Hungria, o Francisco Ferdinand ou Franz Ferdinand, em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina. Herzegovina, e teve consequências profundas para os envolvidos. Nenhuma outra guerra mudou tanto o mapa da Europa. 4 impérios desapareceram após o fim do conflito: o alemão, o austro-húngaro, o otomano e o russo. A guerra teve consequências econômicas profundas. Dos 60 milhões de soldados europeus que foram mobilizados entre os anos 1914 e 1918, 8 milhões foram mortos, 7 milhões foram incapacitados de maneira permanente e 15 milhões ficaram gravemente feridos. A guerra matou mais de 20 milhões de pessoas. No lugar, a rebelião Taiping ocorreu entre 1851 a 1864. Foi uma rebelião na China causada por Hun Yang Xianghua, que dizia ser o irmão de Jesus Cristo. Seu objetivo era criar uma nova cultura, substituindo a tradição budista por algo novo, formado de acordo com suas ideias, indo contra a dominante dinastia Qing. Isso repercutiu pela China inteira, né? Criando quase uma guerra civil. Após muitas batalhas e conquistas, em junho de 1864, diante da iminente derrota da rebelião, Hang se envenenou. Seu corpo foi descoberto e despejaram em um esgoto sobre a cidade. A guerra dizimou mais de 25 milhões de pessoas, sendo grande parte civis. Em primeiro lugar, nós temos a Segunda Guerra Mundial, que é a mais famosa desta vista,
e aconteceu entre 1939 e 1945 e ocorreu predominantemente na Europa, mas com interferências diretas de países como os Estados Unidos, além de indiretas como o Brasil, auxiliando em algumas batalhas e como ponto estratégico militar. Neste período, houveram algumas batalhas que merecem menção, como a de Stalingrado, o Dia D e a Pearl Harbor. De um lado estava a Alemanha nazista, comandada por Adolf Hitler, que eu acho que é um dos maiores vilões da história aí. O Império Japonês, comandado por Fumimaro Konoe, e o Reino da Itália por Benito Mussolini, que formava o eixo, invadindo diversos territórios do mundo. Já os principais aliados eram os Estados Unidos, União Soviética e o Reino Unido, tendo os Estados Unidos e a União Soviética se destacando no final da guerra e mais tarde provocando a Guerra Fria. Bom, a Segunda Guerra é um assunto muito extenso e muito requisitado e muito importante assim na história. Então eu provavelmente farei um vídeo falando melhor sobre essa Segunda Guerra Mundial. Essa é talvez a guerra mais importante da história, provocando consequências em escala global, levando à dissolução do Terceiro Reich, do Império do Japão e do Império e Reino Italiano, criação da Organização das Nações Unidas, estabelecimento dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências, início da Guerra Fria. Mais de 73 milhões de pessoas morreram, sendo a maioria, infelizmente, de civis e judeus, que morreram nos campos de concentração. Gente, se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe para os seus amigos, pra avó, pro avô, pra amiga, pro amigo, pro tio avô. E se inscreva no canal, recomende aí pros seus amigos, adicione os favoritos e falou!